é uma grande armadilha que muitas vezes a gente vive de tantas distrações de rede social e celular e tantas coisas que nos afasta dessa questão do autoconhecimento, dessa ideia, né? Com certeza, Rô. A ideia é, quando eu tô dentro do processo de análise e eu tenho meu terapeuta, dentro da psicanálise, eu recrio com ele situações traumáticas, mas num ambiente favorável, em que o terapeuta não vai repetir o padrão que meu pai repetiu, que minha mãe repetiu, que meu namorado repetiu, enfim. Você entende? E é ali que a cura surge. O autoconhecimento, ele não é uma coisa assim que vem por osmose, né? Não, é algo que eu preciso ser intencional, assim como praticar exercício físico, assim como buscar comer uma alimentação mais saudável. Então eu também preciso dispor energia e ter disposição mesmo para eu olhar, porque também não é confortável e não é tão claro, né, Ju? Não. Hoje em dia as pessoas confundem muito amor próprio com autocuidado, né? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao novo quadro aqui do Histórias que Saram, Entre Terapeutas. E a proposta desse quadro é sentar à mesa com profissionais que dedicam suas vidas a cuidar da saúde emocional, trazendo reflexões, autoconhecimento, dicas práticas para o seu processo de cura, para o seu processo de transformação pessoal. A nossa proposta é simples, é oferecer conteúdo de qualidade para que você entenda mais sobre você mesma, para que você identifique gatilhos, compreenda padrões e que você possa escrever uma nova história para sua vida. E eu não posso deixar de mencionar e de agradecer o R12 Studios, aqui em Alphaville, São Paulo, que nos oferece esse espaço incrível para compartilhar esse conteúdo tão relevante com você. E para estrear esse espaço, esse quadro aqui dentro do canal Histórias que Saram, eu recebo uma profissional que eu admiro muito, além de ser a minha terapeuta pessoal, a doutora Juliana Angeben. Ela é esposa do Luciano, mãe da Rafa, ela é psicanalista e tem doutorado em neurociências e também é autora do livro Manual dos Relacionamentos Abusivos. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre autoconhecimento, sobre traumas, sobre gatilhos emocionais e como esses temas, trauma, gatilhos emocionais e o autoconhecimento, ele pode te ajudar no processo de cura. Ju, que honra receber você aqui. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo para a gente poder ter esse papo bem gostoso, levando um pouquinho aí de informação e de conhecimento para as pessoas. A honra é minha, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui e poder ajudar a propagar todo esse conhecimento, Rô. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Ju, falar sobre autoconhecimento. Como que o autoconhecimento ele entra na análise clínica ou nas terapias? A importância dele nesse processo? O autoconhecimento, Rô, ele é uma ideia muito antiga, né? Ela vem desde a época lá da mitologia, do oráculo de Delfos, né? A inscrição do oráculo de Delfos era, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Essa era a inscrição, a famosa frase que não é de Sócrates. É isso, então não é exatamente. De Sócrates. Não. E depois tem uma outra parte, assim, da história da mitologia que traz um trecho que ele é muito discutido nas filosofias, nas psicoterapias, que é o mito da esfinge, né, de Édipo, né? Então, segundo esse mito, né, a esfinge, ela era uma criatura, para quem não conhece, não lembra da esfinge, isso, é aquela criatura, nós. Igual a esfinge do Egito, né? Acho que muita gente conhece a esfinge do Egito, né? Que tem a cabeça de humano, o corpo de leão, né? Então, a esfinge, ela era uma figura da mitologia, né, um monstro, na verdade, né, que era na verdade, ela destinou a cidade de Tebas como castigo, né, ela entregou essa esfinge ali, então ela tinha cabeça de animal, tinha asa, corpo, enfim, e ela estava aterrorizando a cidade de Tebas, então falava que a esfinge
toda pessoa que ela encontrava nas as voltas da cidade, ela perguntava, né? Eu vou fazer uma pergunta. Se você responder, eu permito que você viva. Se você não responder, eu te devoro. Daí que vem aquela frase, decifra-me ou te devoro. Olha, eu não frase, conhecia essa história, é não. a frase da esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Então ela estava causando terror, devorando várias pessoas. E chegou Édipo, né, na cidade de Tebas, e a esfinge falou, vou fazer a minha pergunta aqui para você, né? E ela perguntou assim, qual que é o animal que anda sobre 4 patas de manhã, 2 patas à tarde e 3 patas à noite, né? E ele ficou ali pensando um pouco, mas ele encontrou a solução. Ele falou assim, esse animal é o próprio homem, porque na infância ele engatinha, na idade adulta anda sobre 2 pernas, né? E lá na idade, né, a bengalinha, né? É o terceiro apoio, né? Então, ali a esfinge, né, foi decifrada. Então, diz que ela se jogou no abismo, se matou, daí Édipo entrou em Tebas, casou com Jocasta, enfim. Então, é uma parte da história, né, do mito de Édipo. Então, a ideia é, essa pergunta, ela foi feita para o homem e era sobre o próprio homem. E o homem não soube dizer sobre quem era. Aliás, Édipo conseguiu, mas a maioria morreu. Então, isso demonstra como a gente não se conhece. Né, como o próprio homem não sabe quem ele é, porque se ele soubesse, ele responderia a pergunta, a questão. Então, essa ideia do autoconhecimento, ela já é muito antiga, né? E dentro das terapias, né, ela é uma base de apoio, como se fosse uma estruturação de ego, sabe, Rô? Então, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso entender o meu comportamento, eu preciso entender a minha resposta emocional às situações. Então vem essa ideia, né, do autoconhecimento. Eu preciso entender quem eu sou. Muitas vezes a gente leva a vida, aliás, na maior parte das vezes, né, na maior parte do tempo, a gente anda no piloto automático. E quando eu falo esse piloto automático, é do inconsciente mesmo. Cerca de 97% das funções, elas são inconscientes no nosso corpo. 3% são conscientes. Então, assim, como você responde a alguma situação, o que você sente frente a alguma cena, tudo isso é muito inconsciente. É como se fosse um programa cerebral que foi instalado ali na sua mente e você entra no piloto automático. Então, essa ideia de trazer para o consciente o que está inconsciente te faz até antever situações, né? Eu sei que aquilo me machuca, eu sei que aquilo me faz mal, eu sei que ali a minha resposta vai ser um pouco mais atravessada, eu sei que aquilo vai me fazer chorar, né? Não no sentido de prevenir, mas de entender por que eu tô fazendo aquilo, né? De onde vem? Sim. De onde vem? Às vezes as pessoas falam assim, eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo, mas tem um porquê. Veio de algum lugar, onde né? nasceu esse comportamento, ou esse sentimento, é começar a se fazer perguntas, né? Isso. E sabe que eu vejo uma dificuldade muito grande no nosso tempo atual, principalmente, é que para eu desempenhar o autoconhecimento, eu vou precisar de tempo, eu vou precisar refletir, eu vou precisar tirar uns minutinhos para estar comigo mesma. Então, você acha que isso é uma grande armadilha que muitas vezes a gente vive, de tantas distrações de rede social e celular e tantas coisas que nos afasta dessa questão do autoconhecimento, dessa ideia, né? Com certeza, Rô, com certeza. Então precisa ser intencional, né? Tipo, é importante o público entender que o autoconhecimento, ele não é uma coisa assim que vem por osmose, né? Não, é algo que eu preciso ser intencional, assim como praticar exercício físico, assim como buscar comer uma alimentação mais saudável. Então eu também preciso dispor energia e ter disposição mesmo para eu olhar, porque também não é confortável e não é tão claro, né, Ju? Não é. E o que você trouxe, assim, é muito importante, é extremamente intencional, né? O consciente é intencional, o inconsciente é automático. Se você vai entender como o seu inconsciente está respondendo, você precisa conscientizar aquilo, você precisa analisar, avaliar. E para isso é necessário tempo, né? Não adianta falar que eu vou me autoconhecendo aí pelas minhas experiências na vida. Não existe isso, né? Você vai replicando padrão pelas suas experiências na vida, mas se conhecer precisa sim, precisa separar um tempo, precisa de muita análise, precisa de muito reconhecimento de emoções, né? E
O que que E não é ajuda a fácil ter olhar para dentro, né? autoconhecimento? Que práticas, por exemplo, que as pessoas Tá. podem ter que É. vai ajudando e vai desenvolvendo esse Então, autoconhecimento? o autoconhecimento, Rô, eu acho que ele tá, assim, grande parte dele tá muito ligado a gente entender quem a gente é e como a gente responde às situações, né? Então, a primeira coisa sempre que eu oriento meus pacientes é fazer um diário das emoções. Legal. Né? Então, eu pego ali um caderninho à noite, e um bloco de notas do celular, não importa, e eu começo a anotar, né? Olha, eu passei por X, Y, Z experiências. Nessa eu senti tristeza, nessa eu senti alegria, nessa eu senti raiva, nessa eu senti. E quando esses pacientes trazem isso para mim, a gente entende que eles não sabem nominar emoções. Olha. Eles não sabem nem dizer o que eles estão sentindo. Porque, na verdade, muitas vezes não é raiva, né? É algo totalmente diferente. Às vezes não é alegria, às vezes é algo mais associado ao prazer, às vezes não é tristeza, né? Então, as pessoas não sabem definir as emoções, Olha isso. né? Não teve uma educação Não teve, emocional, né? não teve. Eu fico sempre pensando É nisso, na isso mesmo. dificuldade da gente dar nome, porque não foi Não foi ensinado. ensinado a nominar o que você está sentindo. E muitas vezes as emoções passam batido durante o dia e a gente não sabe nem que se sentiu alguma emoção, né? Não consegue nem conscientizar isso. Até tem um livro bem interessante que chama Emocionário. É muito bonitinho, Olha, que né? legal. Eu sempre empresto para os meus pacientes adultos. Ele é um livro infantil. Lá tem mais de 50 emoções. Emocionário, ó, fica a dica emocionário, aí. Depois a gente deixa o link até pro pessoal, sim, né, do sim. livro. Então ali ele explica o que é ansiedade, o que é tédio, o que é amargura, o que é tristeza, né? Então todas as emoções ali ele vai nominando pra gente entender realmente que a gente, né, o que a gente sentiu. Sim, porque quando eu consigo identificar o sentimento, então eu vou para a raiz desse sentimento, para a fonte, né? E vamos falar um pouquinho sobre trauma. O que é trauma pela visão da psicanálise? O que é trauma pela visão da neurociência? Pelo sistema neurofisiológico dele, como que funciona o trauma e como tudo isso vai ali reverberando dentro de nós e ativando todos esses gatilhos. Esses gatilhos, O autoconhecimento, ele é importante exatamente por isso. Eu tenho que entender como é a minha resposta emocional frente às situações. Porque muitas vezes a resposta emocional é exacerbada, né? Então você vê que tem coisas que te deixam muito triste e outras pessoas talvez elas, né? Talvez ela não deixasse tão triste. Ou às vezes deixa você muito eufórica e alegre ou ansiosa e talvez outra pessoa não sentisse a mesma coisa. Então, a sua resposta emocional frente a uma situação, essa é a ideia do autoconhecimento, né? Nesse sentido. E por que entender a sua reação emocional frente a alguma situação? Porque muitas vezes você não está enxergando a situação que você está vivendo. Na verdade, o seu cérebro está enxergando uma situação que você já viveu. Daí vem o conceito de trauma. Né? O nosso sistema nervoso ele tem uma dificuldade muito grande de separar o que é real do que é imaginário. Né? Vou dar um exemplo para você aqui, pensei agora. Está assistindo um filme, né? Você não está naquele cenário do filme, você não é a mulher do filme, você não vive naquele país, você não tem nada a ver com a vida dela e você chora. Né? Entra na história. Né? Então, por que chora se não é você, né? Porque o seu cérebro te colocou lá e você tá vivendo aquela situação. Então, para ele, é difícil separar o que é real do que é imaginário. E daí vem a ideia do trauma, né? O trauma, eu acho que a visão da psicanálise e da neurociência, elas se complementam um pouco, sabe, Rô? Nesse sentido. O trauma, assim, do ponto de vista neurológico, ele é mais ou menos assim. Aconteceu alguma coisa, muito sério. Vamos pensar em... Um exemplo que eu dou às vezes para os pacientes, né? Você estava no meio de uma guerra. E nessa guerra, você ouviu um barulho, que era de uma bomba, de repente sentiu um cheiro específico, que é da pólvora, enfim. De repente, você viu tudo que estava claro ficar escuro de fumaça, né? E junto com aquilo, além do barulho, enfim, você se sentiu com medo, você teve dor, porque alguma coisa te atingiu. Né? O cérebro ele escaneou tudo aquilo, né? O som, o cheiro, o momento e a emoção em resposta àquilo e guardou numa gavetinha, né? Ali virou um programa cerebral. Daí, muitas vezes depois, você só ouve o barulho, né? Um barulho de um rojão, por exemplo, que nem é bomba, acabou a guerra, você já não tá mais lá, mas você ouviu o barulho ali do rojão, né? O que acontece? O coração acelera. Dispara. Mesma sensação. A mesma sensação, você entende? Então, assim, ficam coisas guardadas.
Então, o trauma é isso. O trauma pode ser uma coisa boa como uma coisa ruim. Para neurociências, é algo que impactou, gravou e foi colocado ali, guardado dentro do seu cérebro. Fica ali nas áreas de memória, enfim. E daí, a ideia é, quando o seu cérebro consegue detectar qualquer um desses fatores, a gente está falando de uma situação de guerra, mas pode pensar num abuso, pode pensar em um acidente de carro, pode pensar em qualquer outra coisa, um término de relacionamento, né? Quando ele pega 2 ou 3 fatores ali, que são fatores que, né, causam medo, áreas ali de medo, de comportamento, tipo ínsula, amígdala no encéfalo, eles já mandam essa resposta lá para o córtex pré-frontal, mostrando que ele vai ter que se defender, vai ter que fazer alguma coisa. Daí, o córtex pré-frontal de uma pessoa que não viveu aquele trauma, ele gerencia emoção, ele regula. Uma pessoa que viveu o trauma, essa região está hipoativa. Então, ele não consegue regular, então a sensação, a emoção exacerba, né, frente a alguma outra pessoa. Então, esse é o trauma. Então, o que acontece? No dia a dia, Rô, né, lá na infância, a gente vive várias situações. E situações que ficaram impregnadas de alguma maneira lá no cérebro, né? Sim. E daí, depois na vida adulta, o seu cérebro vê essas situações se repetindo. E ele traz toda a resposta emocional associada ao trauma, né? Isso, o que desencadeia o cérebro entender que aquilo ele já viu, que aquilo ele já conhece, e como você deve agir em relação àquilo, isso se chama gatilho. Né? O gatilho é aquilo que gatilha mesmo o seu cérebro. Que ele entende, que fez lembrar aquela a sensação. situação e trazer toda a resposta emocional associada ao trauma. Do ponto de vista da psicanálise, né, quando a gente estuda o trauma, né, na verdade, é algo que aconteceu e que a nossa estrutura psíquica ainda não estava pronta para elaborar, para digerir, ela não entendeu muito bem aquilo. Então, como ela não entendeu, ela recalca, ela guarda em algum lugar, né, guarda aquela experiência em algum lugar e a emoção da experiência ela desloca para algum outro lugar, né? Então, por exemplo, o sintoma ela desloca. Então, às vezes eu tenho uma angústia, não sei de onde vem essa angústia, vem de algum lugar. O seu cérebro viu alguma coisa que lembrou aquela cena primária, né? Vou trazer até um exemplo interessante que eu acho que posso trazer exemplo clínico. Sim, com certeza. Tá. Eu tinha uma paciente que me procurou por síndrome do pânico. Né? E ela tinha esses, né, ataques mesmo de pânico, crise de ansiedade, coração disparava, respiração acelerava, uma sensação de morte iminente. E a gente começou a avaliar, mas em que situações? Vem do nada? Todo mundo fala assim, mas pânico vem do nada. Não vem. Alguma coisa o seu cérebro viu. E daí ela começou a reparar. Quando que vinha? Vinha sempre quando ou o marido dela saía de perto, deixava ela de alguma maneira, ou quando a mãe dela ia visitá-la e ia embora, fechava a porta. Então era sempre uma situação onde alguém saía e deixava ela sozinha. Sempre a situação. E daí durante a terapia a gente foi cavucando, chegou. Né? Um dia ela lembrou de uma coisa muito forte, que ela nunca tinha dado como algo danoso para ela, por incrível que pareça. Provavelmente ela tinha recalcado isso, né? Quando ela era criança, os pais saíam para trabalhar, o irmão dela abusava dela. Então, na hora que os pais fechavam a porta, deixavam ela sozinha, algo ruim acontecia. Como ela não tinha como elaborar isso, lógico, e mesmo tendo estrutura já é difícil elaborar isso, né? Mas como ela era muito pequena, ela guardou isso. Então ela começou, numa fase da vida um pouco conturbada, sentir essa angústia, né? E a angústia gerou pânico e ela tinha pânico toda vez que ela deixava. Então, quando a gente trouxe isso para terapia, ela começou a trabalhar esse assunto e o pânico foi embora. Olha. O pânico sumiu da vida dela. Encontrando a raiz. A raiz do evento traumático. Exatamente. Né? Quando a gente vai até lá e dá voz ao cérebro, né, voz ao inconsciente, igual o Freud fala, né? Inconsciente tem uma voz sutil, mas ela não para de falar até ser ouvida. Batendo. Isso é real, né? E ela bate como? Ela bate em sintomas, em respostas emocionais. Às vezes a pessoa tem uma tristeza e não sabe por quê. Tem por quê. Tem que investigar, Tem que investigar. Por tem isso, sempre uma raiz neurológica. E por isso que o autoconhecimento ajuda tanto nesse processo de cura, de reparação emocional. É isso mesmo. E exatamente aí. E na prática, assim, para desativar esses gatilhos, teria um caminho, mais ou menos, que... Tem vários estudos, daí eu vou trazer uma visão mais da neurociência, tá? Tem um grupo, né, que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, né? O TEPT, que eles falam. Né? E tinham pacientes com esse distúrbio, né, do transtorno do estresse pós-traumático, que é como se
Assim, a pessoa que viveu a guerra, no exemplo Sim. que eu dei, né? Uhum. Viveu a guerra, enfim, então qualquer coisa já ativava uma resposta emocional de ansiedade nela. Assim como outros tipos de trauma. Essas pessoas, eles fizeram tomografia, ressonância, viram que tinha ali uma alteração da região da amígdala, que é uma região de medo cerebral, né? E eles perceberam que, e fizeram um estudo a longo prazo, né? Quando você pega o indivíduo, tira desse ambiente traumático, porque já não está mais lá, mas coloca no ambiente seguro para falar sobre aquilo que aconteceu, ela elabora aquilo e o circuito muda. Olha isso. Você entende? Uhum. Então ela consegue dar significado para aquilo. Ela consegue elaborar o que não foi elaborado. Então ela repete aquilo no contexto terapêutico. Ela repete, repete, até o momento que o cérebro entende que, opa, tudo bem, não é lesivo, não vai mais me fazer mal, tá tudo certo. Então você traz o conteúdo do inconsciente para o consciente, é isso que sara, né? E Freud já tinha visto isso lá atrás, né? Embora seja um estudo neurocientífico, né? Freud tem aquele texto de 1914, né? O recordar, repetir, elaborar, né? A compulsão e repetição. Sim. Tudo que não está bem digerido, né? O paciente repete, 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 não na intenção de fazer mal, mas o inconsciente faz você repetir De mostrar. para te mostrar, para você tentar fazer alguma coisa em relação àquilo. Ele percebeu isso vendo o netinho dele brincar, né? O netinho dele tinha um carretelzinho, né? E a mãe dele, né, a filha de Freud, saía, e daí, quando ele saía, o netinho ficava assim, ele jogava o carretel, né? Daí tem até as palavras lá em alemão que ele fala que é for, né? Foi, for, dá, que é o volta em alemão, né? Vai, volta. E ele ficava fazendo aquilo com o carretel. E daí Freud percebeu que aquilo mimetizava a mãe dele ir e voltava de onde ela ia. Então ele estava elaborando aquilo que angustiava ele. Olha. Então, na brincadeira, a criança reelabora isso. Então, é uma maneira de... E assim como nós, né? A gente tem um padrão traumático, a gente vai repetindo, repetindo, até trazer para o consciente. As pacientes que falam, né? Ah, eu tenho dedo podre mesmo para relacionamento. Não existe dedo podre. Você está repetindo um padrão, é porque seu inconsciente aprendeu aquele padrão em algum momento. O que você tem que fazer é mostrar para o inconsciente que aquele padrão não é o correto. Vamos mudar isso? Né? É mais ou menos isso. E aí, olhando para essa história de vida ou do que a pessoa vivenciou, só o fato dela trazer para a consciência, isso já começa a desativar esses gatilhos, já começa, ela já vai identificar mais facilmente, porque às vezes as pessoas vão em terapia e fica assim, ah tá, eu descobri, ok, já, e aí, o que que eu faço com isso, né? Não tem muito essa pergunta, né? Tá, eu ouço muito, né? Tá, e o que que eu faço com isso? Descobri, mas o que que isso vai mudar a minha vida na prática? Porque eu quero deixar de fazer uma determinada coisa. Aí eu falo, não, então a partir de agora que você tem esse conhecimento, você vai conseguir reconhecer mais facilmente quando aquela situação se apresentar na sua vida. Então seria isso, porque as pessoas acham que ou a coisa não vai acontecer mais na vida dela, ou que automaticamente, porque ela conseguiu encontrar aquela resposta, que o problema está resolvido. Não é bem assim, né? E, inclusive, aí tem duas visões bem interessantes, né? A minha abordagem é a psicanálise, mas essa abordagem de reconhecer, fazer diferente, treinar para fazer diferente é uma abordagem muito da psicologia na orientação da terapia cognitivo-comportamental, né? Dentro da psicanálise, isso acontece um pouco diferente. Freud, no começo, ele achava que se ele contasse para o paciente de onde vem o sintoma, isso já melhorava por si só, mas ele percebeu que não é assim, né? Essa ressignificação ela tem que ser mais interna, mais profunda, e daí ele traz o conceito de transferência e contra-transferência em terapia. Então, na terapia, teoricamente, vou trazer uma abordagem bem leve e rápida aqui, mas o negócio é bem profundo mesmo, né? A ideia é, quando eu tô dentro do processo de análise e eu tenho o meu terapeuta, dentro da psicanálise, eu recrio com ele situações traumáticas, mas num ambiente favorável, em que o terapeuta não vai repetir o padrão que meu pai repetiu, que minha mãe repetiu, que meu namorado repetiu, enfim. Você entende? E é ali que a cura surge. Olha. Na transferência e, lógico, na contra-transferência, né? Na ação do profissional com ele. Então, tinha até uma paciente, né? Que ela tinha sido abandonada pela mãe, pelo pai, enfim, e tudo ela fazia as pessoas, né? Ela tinha um comportamento de fazer todo mundo deixar ela, largar ela. E ela começou a replicar isso na terapia, né? Então ela não ia, não avisava, fazia várias coisas no sentido de eu desistir ali, né? Do atendimento dela. Mas eu entendi que isso era a cura do trauma.
ela estava tentando mimetizar o que ela tinha feito com todas as pessoas ao longo da vida, né, que é o trauma primário de abandono do pai e da mãe, ali comigo, né? Eu falei, eu não posso abandonar. Eu vou ter que sustentar isso. Olha. Eu vou ter que segurar. Fazer diferente. Fazer diferente. E foi fazendo diferente que ela melhorou. Que ela foi curada. Então, assim, basicamente isso. Em algum momento, você terapeuta, você que está assistindo terapeuta, você vai entrar dentro da psicanálise, óbvio, né? Você vai entrar na figura traumática do paciente. Olha. E ali você vai ter a oportunidade de reagir de maneira diferente. Né? E por isso a importância, né, desse acolhimento, dessa empatia. E de entender a dinâmica, né? Quem você é na história daquele paciente, né? Quem você é. Como você vai desconstruir isso, né? Eu tinha uma paciente que ela me procurou porque ela me via numa imagem muito, assim, de professora, disso e aquilo. E eu comecei a mostrar para ela que tudo bem, tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas eu era uma pessoa comum. E daí ela foi desconstruindo isso, aos pouquinhos, ela foi se curando. Olha. Ela foi entendendo que não precisava de um grande outro, que ela poderia ser o grande outro, né? E várias coisas nesse sentido. Então a gente troca com o paciente, né? Nessa hora acontece a cura. E isso que você está falando, né? Tem uma teoria, não sei se ela é real, e se para psicanálise ela é real, mas sobre o que eu estou vendo no outro que incomoda em mim. Porque isso está dentro de mim, isso é real. É muito real. Eu acho interessante isso, até pensar na questão do olhar, né? Porque quando a gente está aqui conversando, você está olhando para mim, mas você não está olhando para você. Os nossos olhos são para fora. Eu gosto muito de pensar nessa coisa do autoconhecimento em que o outro acaba se tornando um espelho, porque é onde os meus olhos estão fixos ali, estão vendo. Então, é real. A pessoa precisa se perceber mesmo. Por que me incomodou a voz, o jeito daquela pessoa falar. E tem gente que ainda fala, ai, que ranço. Ai, o santo não bateu. Ah, não me desceu. Tem um porquê, né, Ju? Isso é muito profundo, Rô. Tanto na obra de Freud quanto depois Lacan, eles falam um pouco sobre isso de uma maneira diferente, assim, mais profunda, científica. Mas eles mostram, de alguma maneira, que a gente tem esse olhar para o outro como se fosse olhar para a gente, inconsciente. Então, daí Jung, já mudando para a psicologia junguiana, né, ele fala que isso que a gente vê no outro e não gosta faz parte da gente, a nossa sombra. É a sombra, é o que não foi integrado. Aquilo que a gente não gosta dentro da gente ressalta os nossos olhos no outro. Entende? Então, por exemplo, eu via muito isso. E isso entra dentro da psicanálise nos mecanismos de defesa do ego, né? A Ana Freud escreveu sobre isso, Freud escreveu em várias obras. Eu tinha uma paciente que ela olhava para todo mundo, né? E falava assim, fulana tem inveja de mim, Beltrano tem inveja de mim, mas aquela lá também agora tá com inveja de mim, né? E falava nisso, se colocava numa posição de segurança até, né? Eu não gosto da fulana que ela é invejosa, não gosto dele porque é invejoso, né? E daí, no processo de análise, ela entendeu que a invejosa era ela. Olha isso. Era ela reconheceu a inveja nela. Né? E aí as coisas começaram a mudar. Identificação projetiva, né? Isso chama, né? Então, tudo aquilo que incomoda a gente no outro, respira, pensa. Já fica uma dica aí de autoconhecimento, né? Isso não sei se essa frase de fato é de Freud ou é atribuída a ele, né? Mas quando falo a ideia de Pedro fala mais sobre Paulo do que de Pedro do que Paulo, né? Essa frase ela é bem divulgada nas redes, ela não é uma frase de Freud, né? Mas ela traz a ideia do sobre isso, né? Sobre olhar o outro e olhar perceber, o outro. né? A gente, daí Lacan fala muito isso na teoria do estágio do espelho, né? A gente aprende a se ver pelos olhos dos outros, né? Sim. Quando a gente nasce, a gente tem ali um grande outro, que é a mãe, o pai, que fala pra gente quem a gente é, né? Você é isso, você é aquilo, e aquilo impregna dentro da gente, né? Então, a gente passa a vida depois tentando que o outro, esperando que o outro fale sobre nós, né? Então, isso também tem muito a ver com as redes sociais hoje em dia, né? Essa validação que todo mundo busca na rede social, né? O que é essa validação? É o olhar do outro, né? É querer agradar, atender a demanda do outro. E você vê também muitos problemas nesse sentido traumático, né? Às vezes o pai passa a vida inteira falando, você é burro, você não serve pra nada, você não dá certo em nada. E aquilo vai ficando. Aquilo vai entrando. E aquilo vai fixando na mente. A ponto da pessoa acreditar naquilo, né?
E gera algo Se, traumático se a gente também. parar para pensar, então o autoconhecimento, ele acaba sendo contaminado pelo olhar dos nossos pais. Sim. Porque eu me conheço a partir da ótica dos meus pais. Então, às vezes, é interessante porque esse caminho na vida adulta é como que se você olhasse no espelho e dissesse prazer. Eu sou fulano de Isso. tal. É isso Quem é mesmo. você? O que você gosta? E essa jornada, né, Ju, como É ela é uma jornada difícil. dificílima. São É muitos. exatamente isso. O autoconhecimento é o oposto disso. É quando você pega todo esse olhar que embutiram em você, que falaram sobre você, e Você você fala deixa assim, de lado. peraí, deixa eu ver o que é meu mesmo e o que não é meu, É. né? O que realmente eu sou disso que me falaram e o que eu não sou, né? Então é a hora que você busca a sua essência. E por que que é Entender. tão difícil a gente olhar para nós? Por que que é tão difícil a questão do amor próprio? Por que que é tão difícil essa... Será que isso é uma questão social que está impregnado no sentido de como se isso fosse egoísmo e tal? Porque na religião a gente sabe que isso existe, Sim. mas no senso comum, assim, porque a gente vê, independente das pessoas serem religiosas ou não, a gente vê essa dificuldade da pessoa, dela olhar para si, é sempre querendo salvar o outro, resgatar o outro, ou fazer algo pelo outro, ou criticar o outro, enfim. É isso mesmo. Hoje em dia as pessoas confundem muito amor próprio com autocuidado, né? Uhum. Então as pessoas assim, eu tenho um tempo pra mim, eu vou na massagem, eu vou Ah, fazer boa, isso, boa, aquilo. legal você falar Isso não isso. é amor próprio, né? Isso é autocuidado que todo mundo tem que ter, né? Amor próprio, o negócio é Hum, mais profundo, né? Amar é uma coisa muito diferente de só se cuidar, né? O uhum, autocuidado tá dentro de um amor, né? Então o amor próprio, Rô, nesse sentido, se enxergar, né, olhar pra dentro é algo muito doloroso, sabe? É algo muito doloroso, porque quando você olha para dentro, você olha para as feridas, você olha para incapacidade, você olha para vulnerabilidade, você olha para coisas que não são gostosas de ser olhadas, né? Você olha para coisas boas também, mas o olhar ele fica contaminado para aquilo que não atende o desejo do grande outro, uhum, né? Tudo aquilo que você vê como defeito. E nem tudo que você vê como defeito é defeito. Você uhum. pode usar ao seu favor aquilo, né? Então a ideia é olhar para dentro é um processo muito, muito, muito doloroso e profundo. Nietzsche, em outro contexto, usou uma frase nesse sentido, né? Cuidado ao olhar para o abismo, porque o abismo olha de volta para você, Hum, né? Ou seja, é difícil olhar para dentro. Tem pessoas que, né, assim como Nietzsche, perderam a própria alma, né? hum. Olhando para dentro, né? Enfim. Então, é algo muito doloroso, não é algo fácil. E o ser humano, ele tende a fugir da dor, né? Fugir da É. dor. E às vezes as pessoas acham que estão olhando para dentro, mas não estão olhando para dentro, né? Ou tá olhando só para a superfície, né? Não, Isso, muito não bem. consegue. E talvez isso seja por uma questão mesmo de não atender ao desejo do que. Foi tão interessante esses dias, porque eu estava Ah, atendendo uma paciente e eu falei para ela, tá, mas o que que você acha que aquela pessoa espera de você? Né? Porque às vezes a pessoa ela se comporta de uma maneira que é diferente do que de fato aquela pessoa espera. Então, por entendi. exemplo, eu acho que você espera isso de mim, então eu vou me Tá. comportar dessa maneira porque é o que eu acho. Mas Sim. será que realmente é isso que o outro espera de mim? Então, às vezes as pessoas não fazem também essa pergunta, né? Sim. No sentido, então, Sim. vai se comportando, vai sendo, vai se moldando, se permitindo ser o que ela acha que o outro quer que ela seja. Mas será É, que é de fato é aquilo, isso, né? né? E isso é algo assim, entra quase no mecanismo de autossabotagem, né? A gente, muitas vezes, a gente olha para o outro com os nossos óculos. A Uhum. gente entra no outro e já predefine do outro aquilo que é nosso, que não É. é do outro, né? Então, por exemplo, sei lá, dá um exemplo. Eu gosto de ganhar livro, Uhum. né? Daí eu chego aqui e falo, acho que a Roberta ia gostar de ganhar um livro, e trago um livro Uhum. para Roberta. Mas quem disse que a Roberta gosta de ganhar livro? É. Não é? Você entende? São experiências Sim. diferentes, só que as pessoas medem até as atitudes e as consequências como se fossem as delas, É. e não é real, né? O olhar do outro é do Do outro, outro. não é seu. E é tão legal essa coisa do autoconhecimento que quando a gente começa a desenvolver o autoconhecimento e se perceber o que eu gosto, o que é importante para Isso, mim, ou os meus limites, até onde eu posso ir ou não, a gente começa a fazer esse movimento com o outro também, também. no sentido de, será que isso está funcionando para ele? Será que isso é legal para ele? Será que essa pessoa gosta disso também? Então, não é o que você falou exatamente, não é mais o que eu vou dar para o outro. Porque tem gente, é muito engraçado, né? Porque as pessoas às vezes ficam chateadas
porque elas compraram um super presente para aquela pessoa como se fosse para mim. Aí a pessoa ainda fala assim, mas eu comprei como se fosse para mim. Então, mas você comprou como se fosse para você, Exatamente. né? Não tem a ver com que, porque o que é importante para um, para o outro não pode ser, né? Isso. Eu tenho uma história muito engraçada disso, Ju, que eu conheci uma pessoa e essa mulher, ela gostava muito de festa. Ela sempre gostou de festa, de aniversário, e com cartaz, e com foto no bolo, e com banner, e com aquelas coisaradas todas, né? Aí conheci ela não fazia muito tempo, e aí ela me conheceu como a Roberta Sara. Então, ela não conheceu a minha pessoa como amiga, a pessoa normal que eu sou, que eu vou no banheiro e tudo mais, né? A pessoa conheceu como ali no meio religioso e tal. Sei. E aí ela criou, acho que aquela admiração, quase que aquela veneração. Sim. E aí era o meu aniversário e ela arquitetou uma festa surpresa, falou com o meu marido e aí convidou algumas pessoas e tal. E ok, meu marido foi, né, disfarçadamente me levou até o lugar. Quando eu cheguei, e eu faço uma piada hoje com relação a isso, porque foi assim, eu nunca gostei de festa, primeiro de tudo. Eu não gosto de festa surpresa, a não ser que seja realmente das pessoas íntimas, né? Sim. E eu nem gosto de comemorar de estar como gente. Eu prefiro muito mais ir num restaurante, sair uma coisa mais intimista, assim. Aí eu me chego lá pra uma festa surpresa e eu falo até hoje, né, brincando, eu falo assim, a festa era tão surpresa, que até os convidados eram surpresa. Eu não conhecia ninguém. As pessoas iam chegando assim, oi, prazer, Roberta Sara, meu nome é fulano de tal, a fulana me convidou, Gente, olha só, olha o que ela me causou. Situação. Não, que situação, porque pra mim foi um trauma. Sim. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu já tinha problema com rejeição. Aí a impressão que deu ali naquele momento, claro que eu já ressignifiquei, passou e tudo bem. Mas a impressão que deu naquele momento foi tipo assim, nossa, a pessoa tem que ficar convidando gente de fora pra fazer uma festa, porque parece que eu não tenho amigo suficiente que celebre comigo, né? Entendi. E aí ela colocou do jeito dela, ela colocou o banner, ela colocou a minha foto no bolo. Meu Deus do céu! E ela gastou maior grana, ela perdeu o maior tempo, Tá. e aquilo não fez sentido nenhum pra mim. Sim. E agora, você imagina como eu falar pra ela, porque assim, aí todo ano ela queria repetir isso. Aí no outro ano ela foi em casa de novo, levou as irmãs da igreja de novo, que não sei o que, e eu, meu Deus, como que eu vou falar pra essa pessoa? Que não é desse jeito que eu gosto, né? Entendeu? Então assim, é complicado, porque, e a pessoa fica chateada. E isso é a falta também, né? E fica chateada exatamente por isso, né? Porque ela tá prospectando você se alegrar com o que ela fez, né? Exatamente. Ela tá esperando de você a mesma gratidão e alegria que ela teria naquela situação. Como se ela estivesse fazendo por ela, né? Isso, entendeu? Então, exatamente. uma pergunta legal que eu sempre faço, porque aí depois dessa experiência eu falei, meu Deus, entendeu aonde tudo, eu né? faço isso na minha vida também? Talvez de achar que eu estou entregando algo bom pra alguém, e nem sempre pode ser. Não quer dizer que é bom, né? Exatamente. E assim, por que eu tô fazendo isso mesmo? Então, qual é a motivação que está por trás disso? Então, isso também é autoconhecimento, porque será que eu tô fazendo pelo outro, pra fazer bem ao outro, ou será que eu estou no centro? Será que ainda é sobre mim isso que eu estou... Então, o autoconhecimento liberta a gente de tantas questões, né? Ajuda também essa troca e essa via relacional, que muitas vezes Sim, Rô, assim, ele uns treina... solavancos, assim, ele tira uns trancozinhos. Ele tira um pouco aquele olhar centrado em nós mesmos, do narcisismo primário, como diz Freud, né, de olhar só pra gente, pra dentro de nós, e ele desvia o olhar pro outro também. Eu acho que essa que é a maior sacada, né? Você entende quem você é, mas você entende que você tem mecanismos ali que o fulano, o Beltrano, ciclano também tem, e o que será que ele tá sentindo? Será que ele tá pensando? Será que ele, né, não é mais sobre você? Então você treina a empatia, né, que é se colocar no lugar do outro pra entender a mente do outro. E isso é algo maravilhoso, porque a gente evita muita invasão, né? Muita invasão nesse sentido, né? Então, eu até aqui, daqui pra frente o outro, né? Eu gosto disso, mas será que a Roberta gosta? Né? Eu sou assim, mas será que a Roberta né? Eu faço assim, mas como será que a Roberta vai enxergar isso? Até o comportamento mesmo em sociedade, né, Rô? A gente começa a entender também que as coisas que chegam até a gente do outro
não são sobre nós, é sobre o outro, né? É verdade. Então, o que o outro pensa sobre você, o que ele acha ou deixa de achar, não quer dizer que é o que você é. É o que ele acha, o que ele pensa, é a vivência de vida que ele teve, né? Às vezes você tem um comportamento de talvez não ligar para uma pessoa, telefonar, enfim, aquela pessoa pode se sentir muito mal, ficar com raiva de você, falar que você é a pior pessoa do mundo. Na verdade, você não é essa pessoa, mas aquela pessoa tem uma ferida de rejeição, então para ela vai ser. Então a gente também sai, a gente se exime um pouco de culpa, a gente sai nesse lugar de ser o sacrificado da história, né? Porque é do outro, não é meu, né? A gente vê nas redes sociais, a gente posta alguma coisa, né? Lógico, todo mundo pode dar opinião, alguns se agradam, outros não, mas daí vem aqueles haters, né? Acabando ali com um potencial destrutivo absurdo que move, né, tantos sentimentos conflitivos ali, mas não é sobre a pessoa que está sendo, né, bombardeada, é a pessoa que está escrevendo. Quem tá ali atrás, né? Isso. Então, nessa hora, eu acho que isso traz uma liberdade. Liberdade no sentido de eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito. O que vem do outro é do outro. E eu vou poder só entender através do olhar do outro, não do meu, né? Perfeito, né? Pra gente encerrar, Ju, fala um pouquinho sobre os mecanismos de defesa, alguma coisa relacionada nesse aspecto de como que eu consigo identificar algumas questões em mim, quando às vezes a gente tá em negação, não sabe que tá em negação. Sim, Rô. Olha, assim, esse olhar é um olhar muito... Tem que ser um olhar muito calmo, muito crítico e muito construtivo de você para você mesmo. Mas tem coisas que você já pode notar, né? Assim, tem a máxima, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Então, você já pode começar a se autoanalisar por ali, né? Então, você vê, às vezes, eu morro de raiva daquilo, isso, né? Eu odeio aquilo, né? Ou eu amo demais aquilo, enfim, excesso. Ali mora alguma coisa que diz respeito a você. A gente chama isso de formação reativa, né? Eu odeio aquele grupo de pessoas, eu odeio aquele, né? Para aí, vamos ver, né? Tinha uma paciente que fala, não, eu odeio aquele pessoal que faz tal esporte, isso, aquilo, né? E daí, com o tempo a gente foi vendo que ela não odiava, na verdade ela queria integrar aquele grupo, né? Queria fazer parte. E não poderia fazer, então criou uma formação reativa, né? Em relação àquilo. Então tem vários mecanismos de defesa, é difícil trazer tudo, mas, né? Tudo que é excesso é importante ser olhado, né? Negação é um mecanismo de defesa. Então, eu tinha uma paciente que ela saía de todos os empregos. Ela não conseguia parar nenhum emprego. E ela vinha sempre com o discurso, mas é porque eu não gostava mesmo daquela empresa. Daí no segundo, o propósito daquela empresa não era muito o que condizia com a minha ideia de vida. E sempre de uma empresa, né, falando, e ela não entendia que ela estava negando a própria demissão. Você entende? Assim, ela estava racionalizando aquilo, né? Ela não era boa o suficiente para o cargo, ponto. É mais fácil você falar que o outro está errado, né? Então era uma negação ali. Quando ela entendeu que, na verdade, o problema estava com ela e não com o outro, né? Até numa didática ali, né? Olha, mas é o 8º emprego que você tem num ano, né? Você acha que é comum mudar 8 vezes de emprego? Tudo bem, você ainda não achou o que você quer, mas é normal? Será isso? Né? Será que o problema realmente está no emprego? Será que não tem alguma coisa aí dentro? Ela foi reconhecendo, sabe? Então, assim, negação, excesso, tem coisas, sublimações, inclusive, né? Eu tive um paciente que chegou em terapia, né, Rô? Com uma visão muito... A única coisa boa que eu tenho é que eu sou altruísta, né? Eu ajudo, eu faço, todo mundo que chega até mim, eu dou um apoio, isso, aquilo, né? Com uma visão muito linda dele nesse sentido, né? Em algum momento na terapia ele conseguiu desconstruir que não era algo inato, né? Inclusive o altruísmo é muito difícil, né? Dizer assim que é inato, né? Era uma ferida de validação que ele tinha. Ele precisava se autoafirmar que ele era bom. Ele precisava agradar para ter o reconhecimento do outro. Ele começou a ver isso quando? Quando ele fazia algumas coisas e não vinha o retorno. Daí eu comentei com ele, fulano, né? O altruísmo de verdade você faz sem esperar o retorno. Se veio um retorno negativo e você ficou triste, então será que você faz isso mesmo porque você quer? Então, essas coisas são coisas importantes de serem avaliadas, né?
É. Né? Ah, Jô, esse papo aqui de autoconhecimento é tão profundo, né? A gente poderia É, discorrer com tantas questões, né? sim, Mas eu sempre. queria encerrar aqui com Tá, 3 perguntinhas básicas tá para a joia, gente ajudar as pessoas que estão lá em como dar esse primeiro passo. tá Então, na joia. prática, como que a pessoa poderia, se você pudesse deixar um exercício prático de Tá, autoconhecimento, que ela pudesse fazer todos os dias ou uma vez por semana, que tá, seja. Eu sei que já tiveram várias dicas aqui sobre o tá. caderno, sobre anotar Sim, os sim, sentimentos, o sim. que viveu. Mas o que você poderia Tá. deixar para elas já colocarem em prática? Tá, eu acho que duas coisas principais, né, para começar. Primeiro, o diário de emoções. Avaliar o dia, entender, colocar lá, passei por isso, aquilo outro, senti isso, aquilo outro. Isso foi Uhum, exacerbado, isso eu acho que tá ok, isso foi um pouquinho diminuído, né? Ela fazendo o diário das emoções mesmo dela. uhum, E segunda coisa, Rô, que eu acho que é extremamente importante, é começar a procurar padrão de repetição na vida. Eu uhum, acho que isso é extremamente importante, sabe? Então, sei lá, eu tô no terceiro namoro, pra quem é mais jovem, tô no terceiro namoro. Olha, que engraçado, eu sempre namoro com pessoas de perfil parecido. Tem alguma uhum, coisa aí, né? Pode ser pro bem, pro mal, não importa, uhum, mas tem uma repetição. Olha, meu trabalho, eu saio e entro, eu sempre tenho a mesma dinâmica. As pessoas não gostam de mim lá dentro, eu sempre acho uma uhum. briga com uma amiga íntima, né? Olha, minhas amizades sempre terminam desse jeito, né? Eu sempre acabo sendo excluída, ou enfim. Então, assim, padrões de repetição. Começa a olhar para a vida. Daí, não é diário, né? É Uhum. longo É prazo, longo prazo, né? tá. Começa a olhar Uhum. padrões. Aonde que isso se repete? E por que que isso se repete, né? Principalmente porque. Principalmente. Daí você busca a raiz lá, né? Lá atrás. Ah, olha, eu tô me envolvendo assim, com homens assim, porque meu pai era assim, Uhum, né? Tem coisas mal resolvidas com seu pai. Vamos tentar entender isso, uhum, né? Ah, olha, eu sempre tenho esse problema na amizade, sempre acaba desse jeito. Nossa, sofri um bullying lá na escola com 5 anos de idade que acabou assim, então agora tudo acaba assim, né? uhum. Então sempre tem uma raiz a ser investigada. Então, diário de emoção, de emoções e buscar Que padrão, bacana. padrão de repetição. Então, disponibilizar esse tempo para isso, né? Porque Sim, e revisitar também revisitar. esses cadernos, essas anotações, Sim, porque às vezes a gente até tem a prática de anotar, mas nunca mais volta lá para ver. Aí, tipo assim, então perde não no tempo, né? fixou, né? Não fixou o conhecimento. Eu preciso estar É. lembrando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: nunca se esqueça daquilo que sempre deve ser lembrado. Olha, É, é meio é. confusa, mas Não, aí é bem não óbvia, é? é. E aí a gente precisa estar realmente fazendo esse movimento intencional, Isso. porque o que eu percebo é que foi o que eu falei no início aqui da nossa gravação, que é por conta das redes sociais, por conta dessas. São muitos estímulos. São São muitos muitos estímulos que estímulos desviam a nossa atenção do que exatamente. realmente deve Que ser olhado. disputa, até os psicólogos estudam, né, nas redes É, sociais, quando vai se criar umas redes sociais, o que que eles sim. querem? Atenção. Hoje, É a pura disputa é neurociência. pela atenção, É né? pura neurociência, é aquele mecanismo do circuito córtico mesolímbico, né, Uhum, dopaminérgico. Então você olha, você tem liberação de dopamina, você quer olhar mais, e você vai assim. E uhum. daí nesse meio eles jogam propaganda, enfim, e ele começa a dominar, né? Até você ter uma atenção direcionada só para aquilo, é um mecanismo de vício, Rô. É, É o mesmo circuito que age uma droga, olha aí. né? É o mesmo É. circuito. Então, Então, tem que ser intencional. Não tem que adianta ser achar que o intencional. autoconhecimento vai vir. Brotar na sua mente. Exatamente, né? E a Não leitura vai. de livros também acredito que ajuda Sim, bastante, né? muito, muito mesmo. Ju, e uma pergunta que transforma, que você pudesse deixar para a pessoa já começar um processo de transformação. Tá. Eu acho que essa pergunta tem a ver com a primeira dica que a gente deu, né? O que que se repete na sua vida? Essa Uhum, é a pergunta. O que que se repete na sua vida, legal. né? Isso é muito importante. E dentro desse tema que a gente está falando, a gente falou um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre trauma, sobre gatilho. Sim. É um Tá. universo todo, né, que a gente É poderia explorar muitas coisas, bem mas profundo. se fosse em um minuto para você falar aquilo que é o mais importante, o básico que você considera sobre o tema de autoconhecimento, o que Tá. seria? É autoconhecimento, Rô, é liberdade, né? Uau, É o retorno à essência, que né? lindo. Às vezes a gente chega numa altura da vida e a gente acha que a gente é uma coisa, a gente não é nada daquilo. Aquilo foi embutido na gente. Uhum, Então, eu acho que essa fase de vida do autoconhecimento, até uma fase muito bem vista na literatura, que a gente chama de metanoia, a hora que a gente olha para dentro, é a hora que a gente faz tipo um inventário da gente mesmo, né? uhum, Então, olha, isso eu aceito, isso é meu. Isso não aceito, isso não é meu, eu devolvo.
E tem muitas coisas que não são suas, que são traumáticas, que você devolve para a origem, e tem coisas também que são originadas na epigenética, né? Num padrão, assim como vem cor de olho, boca, pele, geneticamente, também vem memória, vem conflito, vem trauma, isso já está comprovado. Então tem coisas que você sente que você pode analisar a fundo. Você não vai achar explicação mesmo, porque aquilo realmente não é seu, então devolve. Sabe? Aquilo não é meu. Então, essa questão do autoconhecimento, Rô, é um retorno à essência. Que lindo. Né? É uma volta para nossa própria casa. Tem um livro interessante que fala sobre isso, que é aquele livro da Clarissa Pinkola Estés, que é As Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, tá. Ali, ela é junguiana, né? Ela não é psicanalista, ela é junguiana, mas ela traz essa visão do nosso retorno, ela chama retorno ao self, o retorno à sua própria casa, o retorno a você mesma. Né? Que às vezes é só nessa hora que a gente consegue se olhar e entender quem a gente realmente é. E aí que eu acho que vem a sensação de bem-estar e de plenitude também, plenitude. Que é essa conexão conosco mesmas, Isso. Né? Então é esse retorno e muitas coisas que estão intrínsecas, né? Sim. Que é o que a gente falou, né? Tipo, não o que o meu pai colocou, não o que a minha mãe colocou, mas o que veio de fábrica. O que é meu. O que é meu mesmo, que eu preciso que descobrir. Meu. É como se fosse, assim, uma jornada de autodescoberta mesmo. Que você estivesse com um mapinha na mão tentando, né? E a terapia traz, você, né? Isso, né? Os sonhos também ajudam bastante, sonhos, né, Ju? Uma vez perguntaram para Freud, né? O que era necessário para ser um psicanalista, né? E ele responde, né? É necessário que a pessoa consiga interpretar os próprios sonhos. Olha aí. É um texto de 1912, se eu não me engano. 1912, esse texto. Então, os sonhos, assim como o Diário das Emoções, diário de sonho. O sonho, ele traz pra gente, ele revela pra gente padrão do nosso inconsciente. É como se fosse uma carta da nossa essência pra gente, sabe? Olha, sabe o que você é? Você é isso, você é aquilo. Você sentiu isso quando fulano te falou aquilo. Na verdade, não é o que você pensou, você sentiu assim, sabe? Então, o sonho é uma carta do inconsciente pra gente. Um recado, né? É, um recado. Você que né? gosta desse tema, desse assunto, você precisa conhecer o curso da doutora Juliana. Ela tem o curso de interpretação de sonhos. Aliás, tem vários cursos por aí nascendo. Tá chegando, né, Tá chegando. Então, a gente vai deixar o link aqui da plataforma para você. Tem esses cursos, tem também o seu livro. Vamos deixar aqui as redes sociais também da doutora Juliana para você acompanhar o trabalho dela, para você crescer. Para quem é terapeuta, para quem é terapeuta, isso. Fala grupo, um pouquinho, né? Ju. Para quem é terapeuta, a gente tem o grupo de supervisão clínica, Olha né? que legal. Que acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, à noite. A gente traz um pouquinho da teoria, um pouquinho da prática também, né? E é legal, porque falando sobre autoconhecimento, ouvindo outras pessoas também trazer as suas visões, os seus olhares, que a gente também vai se construindo como terapeuta ali também, né? A gente vai também, poxa, nossa, eu nunca pensei nisso, tal, e vai incrementando mais ali, vamos dizer, na nossa prática, né? É isso mesmo, Rô. Então, é isso mesmo. Gente, olha, conhecimento nunca é demais. Eu gosto de um versículo bíblico, inclusive, que fala assim, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. Real. Então, a gente precisa buscar conhecimento. Qual é a área em que você sente que, de repente, você precisa? Você, como profissional, aqui é um bate-papo entre terapeutas, mas esse vídeo é para um público de senso comum também. Então, busca entender o que está acontecendo na sua vida agora. O que está acontecendo nesse momento. Olha para isso e busca conhecimento nisso, né, Ju? Perfeito. Então, se a pessoa ela está com um problema, se ela está comendo muito, ela está comendo as emoções, vamos olhar para isso, vamos olhar para essas emoções. O que significa essa comida? É fazer mais perguntas, porque a gente está sempre em busca de respostas. E exatamente isso. Às vezes a coisa não é o que a gente vê, é o que o cérebro está enxergando, né? Exatamente. É sobre isso. Eu tô triste, eu tô comendo demais, mas o que significa comida para você? Comida não é só comida, é um monte de coisa, né? Eu tô triste com alguém, eu tô brigando, mas será que é a pessoa? Será que é aquilo que representa a pessoa para mim? São perguntas profundas. Vou deixar aqui para você perguntar para você mesma aqui, olha, o que a sua alma tem a dizer para você? Faça esse exercício. Né, Ju? Profundo, né? O que a sua alma tem a dizer para você? Foi essa pergunta que me levou à terapia com a doutora Juliana. Eu tive um sonho e no sonho eu fazia essa pergunta para mim mesma e eu mesma respondia que eu precisava acreditar mais em mim. Falei, então bora lá pra gente poder se aperfeiçoar. Essa ideia é linda, né, Rô? Porque na Bíblia fala, né, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma, né? Exatamente. É a alma que a gente tem que focar, né? É na alma que a gente tem que focar.
É. Ju, que papo Ai, que gostoso. bom. Muito Eu obrigada que pela sua agradeço, Rô. disponibilidade, pelo Agradeço. conhecimento Imagina, compartilhado, derramado aqui para nós. imagina. Tenho certeza que teremos outros encontros entre Que bom, terapeutas aqui. que bom. Se foi bom para você, compartilhe com outros profissionais, compartilhe com outras pessoas também, porque eu tenho certeza que aqui tem muitas chaves e respostas e perguntas também para levar você no seu processo de autoconhecimento. Muito obrigada e até o próximo.